tem a prova, né? Está lá no calendário, e depois, já na sequência das provas, começam os seminários, né? Então, e depois a entrega do trabalho. Então, a gente já está praticamente da metade, quase, a prova é mais ou menos a metade, né? Do nosso semestre para frente, né? Só que agora vai depender muito mais de vocês do que de mim, né? A primeira parte do semestre é comigo, né, dando as ferramentas, de certa forma, para vocês. E a segunda parte depois vai ser com vocês. Eu vou dar uma conferida, Camila. Pode ser que eu carreguei sem querer a apresentação errada. Eu vou dar uma conferida. Depois da aula, eu dou uma conferida lá. Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar sobre os PRADs, né? Popularmente chamado de PRAD, né? A sigla, ela se tornou tão forte que hoje em dia quase todo mundo só fala PRAD, 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 né? Mas para quem não sabe, a sigla PRAD significa Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é a principal ferramenta, digamos assim, para um projeto, né, para o desenvolvimento de um projeto de recuperação de áreas. Apesar de não existir um roteiro pré-estabelecido, definido de como deve ser o PRAD, né, especialmente se a gente pensar em Santa Catarina, por exemplo, né, existem algumas normativas que trazem algumas informações básicas que precisam ser trabalhadas, né, e tem um caso específico que o IBAMA, um tempo atrás, acho que era 2011 ainda, ele criou uma espécie de um roteiro com algumas informações básicas que deveriam conter um PRAD. Ele criou meio como uma forma de regulamento interno do próprio IBAMA e tudo mais. Mas ficou bem elaborado, digamos, isso foi o IBAMA de Santa Catarina, inclusive. Ficou bem elaborado, né, trouxe vários aspectos interessantes, né, que fazem parte de um projeto, e aí muita gente usa ele como uma referência de como construir um projeto, né? Mas lembrando que ele é apenas uma referência, ele não é uma obrigatoriedade de seguir exatamente aquilo. A gente vai ver esse exemplo do IBAMA e mais alguns, principalmente a parte mais da legislação que fala sobre os projetos propriamente dito. Então, hoje a gente vai discutir algumas dessas normativas, né, em relação aos PRADs, né, a gente vai falar desse que eu comentei agora, né, esse modelo do IBAMA, né, e também algumas questões mais específicas relacionadas ao ICMBio, e aí vale principalmente se a área está dentro ou no entorno de uma unidade de conservação. Depois a gente vai ver a instrução normativa de Santa Catarina, da Fátima, hoje IMA, na verdade, eu tenho que até alterar esse slide, é o IMA, mas a instrução normativa não alterou, continua a mesma, 16. E também uma situação que é a resolução de São Paulo, né? Apesar da resolução de São Paulo ela não ser diretamente sobre o PRAD, mas ela tem uma parte sobre o monitoramento do PRAD que é bem importante, que era uma questão que era bem deficiente sobre como fazer o monitoramento propriamente dito. Bom, esse modelo antigo, chamado modelo antigo do IBAMA, e por que ele é antigo? Justamente porque depois, na sequência, o IBAMA lançou uma instrução normativa, né? Então, esse aqui é chamado o antigo e a instrução normativa a norma vigente, né? Mas, de toda forma, o modelo antigo ainda é muito usado, né? Então, esse modelo antigo, ele tem
né, informações básicas sobre a propriedade, sobre quem é o dono da área, quem é o responsável pela elaboração do projeto e quem é responsável pela execução. Vejam que não necessariamente quem constrói o projeto é que vai executar o projeto, né? Pode ser o mesmo responsável técnico, né? Mas pode não ser. Então, isso precisa ficar bem identificado lá. Daí tem uma parte do próprio modelo que tem essa questão da origem da degradação, né? E a caracterização regional e local. E vejo que se vocês olharem esses dois grupos de informação aqui, elas têm muito relação com aquilo que a gente falou ao longo do tempo do famoso diagnóstico, né? Então, a importância de fazer o diagnóstico da área. Então, muito dessas informações iniciais tem uma relação direta com o diagnóstico. Uma das coisas que fez com que esse modelo do IBAMA ficasse bastante famoso é a questão de ele trazer literalmente o que você deveria escrever em cada um desses campos. Então, essas informações que estão colocadas aí, elas vinham dentro do próprio modelo, né? E isso facilitou bastante os técnicos no início da elaboração desses PRADs a saber exatamente o que deveria ser informado, né? Então, apesar dele, de certa forma, ser um modelo, então pode ser usado e tal, também se observou muitos equívocos, né? E vários desses equívocos vinham do famoso copiar e colar, né? Então, um técnico fazia 2 ou 3 PRADs ao mesmo tempo e tal, e ele usava a mesma base para fazer esses PRADs e acabava não se tocando que, por exemplo, ele estava fazendo um PRAD para a região, por exemplo, do litoral de Santa Catarina e um PRAD para a região do Planalto de Santa Catarina. Daí ele não mudava ali a região fitoecológica, por exemplo, né? Esquecia de mudar. E isso deu muito problema no início por esses detalhes aí que são bem, obviamente, bem comprometedores da qualidade do PRAD que tu está apresentando, se você se equivoca, inclusive, em identificar a região fitofisionômica, né? Aqui também tem uma outra parte desse modelo que traz essa caracterização da área, e aqui especificamente, antes estava falando da propriedade como um todo, aqui está falando especificamente da área que vai ser trabalhada, né? E essa divisão em situação antes dos danos e as situações após o dano, né? Então, a situação atual, a situação que a área degradada se encontra. Também, de novo, as informações que seriam importantes de estarem presentes. Tem 2 detalhes ali, né, que é essa questão de se achar interessante incluir novos itens, que sempre é bom, e a segunda informação ali, observação, é muito importante, que é a apresentação de material fotográfico, ou seja, imagens, fotos, né. Hoje em dia é muito mais fácil do que foi já no passado, né, tirar fotos, então não tem mais como dizer assim, não foi possível ter imagens da área por algum motivo, sei lá. Tem que ter imagens da área, e várias, em detalhes, inclusive, sobre a área. E quando se fala em imagens, não só fotos, mas também imagens de satélite, croquis de acesso à propriedade, croquis de acesso à área degradada dentro da propriedade. Tudo isso é muito importante, esses detalhamentos são muito importantes, porque fazem diferença na hora que o técnico for avaliar o projeto. A qualidade do material que está sendo apresentada faz muita diferença. Também, aqui algumas informações, por exemplo, né, como pontos críticos e fatores dificultadores, né, então que você identifique. Por exemplo, a questão de erosão, a questão de espécies exóticas invasoras, a questão da presença do gado, questão de fogo, eventualmente. Então, são todos pontos que você deve identificar
que são fatores que, de certa forma, podem comprometer esse teu projeto, mesmo que você, obviamente, tente controlá-los, né, e superá-los, mas é bom identificar isso, até porque depois, né, no processo de monitoramento, se algo acontecer, né, você, inclusive, pode usar isso já como uma das justificativas. Tá? Objetivo geral do PRAD e objetivo específico. Aqui é um ponto que a maioria dos técnicos erra nos objetivos. Por quê? Porque o técnico ele é responsável por um projeto como esse por 3, 4 anos. Eventualmente, os projetos mais, né, de maior tamanho e maior impacto, 10 anos, 15 anos. Mas, em geral, 3, 4 anos. E aí, a maior parte dos técnicos acaba colocando que o objetivo é recuperar a área degradada. Mas vejam, em 4 anos, 3 anos, dificilmente vai se recuperar totalmente essa área degradada. O máximo que você vai fazer é iniciar esse processo, né? Paralisar o processo de degradação, eliminar as fontes de degradação e iniciar um processo de recomposição dessa vegetação e tal. Mas não, por exemplo, como muitas vezes o pessoal coloca nesses objetivos, a recuperar a área degradada até próximo da vegetação original. Se vocês lembrarem lá da aula de sucessão, isso pode levar 100 anos, 150 anos. Então, obviamente que isso não vai acontecer nesse período do projeto. Então, cuidado com o que vocês prometem, né? Então, sempre fiquem atentos a essa questão dos objetivos aí, principalmente os objetivos específicos. Daí vem a questão das metodologias, né, e ele mesmo, inclusive, cita algumas metodologias, esse modelo, né, cita algumas metodologias que podem ser usadas, praticamente todas que a gente comentou já na aula sobre isso, né, e ele também fala que elas podem ser usadas de forma isolada ou conjunta, ou seja, mais do que uma metodologia. Mas o que é importante em relação às metodologias? Ter embasamento. Ou seja, se tu está sugerindo nucleação, ou plantio de mudas, ou enriquecimento, por quê? Com base em quê? Quais são as tuas referências para recomendar isso do ponto de vista técnico? Então, é bem importante isso, sabe? Não simplesmente copiar um texto lá da internet de 2 parágrafos falando sobre nucleação e isso é suficiente. Não, tem que ter realmente uma fundamentação por que você está escolhendo aquilo, né? Por que naquela situação você vai escolher aquela estratégia para fazer a recuperação. Né? E vejam, quando a gente está falando de metodologia de implantação, tem que estar muito bem descrito, né? Então, eu vou fazer transposição de solo, galharia e tal. Quantas transposições? Da onde vai vir o material? Onde vai ser colocado? Tem que ter um croquis da área, tem que estar identificado tudo isso. Eu vou fazer um plantio de mudas? Ótimo. Quantas espécies, de quais grupos ecológicos, de que viveiro vai vir? Quantas mudas de cada vai ser plantado? Como vai ser plantado? Vejam que, se lembra que lá no início eu falei que nem sempre o responsável pelo projeto é o responsável pela execução? Então, tenham isso em mente, que você vai entregar o PRAD para uma pessoa e essa pessoa vai ler o teu PRAD e vai ter que saber executá-lo. Então, tem que ser bem detalhado. Desenhos, mapas, croquis, tudo é importante na hora de fazer a descrição da metodologia. Então, alguns detalhes, né, de preferência usar espécies nativas da região, ganhar pontos, digamos assim, na avaliação disso, se você usar espécies ameaçadas de extinção. Então, fiquem atentos a isso, né. Sempre que possível, usem espécies ameaçadas de extinção, ganhar pontos lá na avaliação. Eventualmente, pode-se usar espécies exóticas, desde que elas não sejam espécies exóticas invasoras, né?
e principalmente quando elas apresentam um ciclo de vida curto. Então isso é muito normal e pode ser usado, e muitas vezes é usado, por exemplo, você fazer uma adubação verde, uma cobertura verde, e aí a maior parte das vezes são espécies exóticas, como, né, aveia, azevém, ervilhaca, crotalária, né, mucuna, e são todas espécies exóticas. Então, você vai usar essas espécies para fazer uma rápida cobertura do solo, para incorporar matéria orgânica, para fixar nitrogênio, tudo isso é possível e tecnicamente defensável, né? Desde que você não utilize espécies exóticas com potencial invasor. Então, se você recomendar uma braquiária, já começa a complicar, porque ela tem um potencial invasor bem significativo. Ou você recomendar, sei lá, uma leucena, que é uma espécie também já muito bem descrita como uma espécie exótica invasora, né? Também, se for coleta de sementes, por exemplo, normalmente, né, buscar áreas próximas dentro do mesmo ecossistema. A questão genética, nesse caso, é bastante importante, né? Evitar de coletar, por exemplo, só de um indivíduo, coletar de muitos indivíduos e, de preferência, na mesma região. Inclusive, ele tem algumas recomendações aí, né, em relação à coleta de sementes, em número mínimo de matrizes, né, que você deveria utilizar. Deve-se ter sempre a questão do isolamento da área, de fatores físicos que possam dificultar essa recuperação de áreas. Nesse caso, aqui, resumidamente, significa cerca, né? Então, o isolamento da área, na maior parte das vezes, significa cercar a área. Também é importante, né, que sejam apresentadas propostas caso constatados insucessos. Então, isso tem a ver lá com os fatores dificultadores lá do início, né? Então, se morrer todas as mudas, o que vai ser feito, né? Por causa da, sei lá, formiga ou seca ou incêndio, qualquer coisa assim. Então, é sempre bom e importante destacar o que vai ser feito, né? Em geral, se tolera um certo nível de mortalidade, mas acima de 10, 15%, dificilmente um projeto passa a ser aprovado. Também esse modelo, ele traz algumas metodologias e tratos culturais, né, que podem e devem ser executados, né? Então, uma coisa é você implantar o projeto. Então, você foi lá, né, fez o projeto e você foi lá num momento e fez a implantação do projeto. No entanto, durante ali 2, 3 anos, você é responsável por ele, então vai ter que ter uma manutenção dessa área, né? E essa manutenção, que é esses tratos culturais e intervenções, deve-se dar preferência por algumas questões, né? Por exemplo, o uso de adubação orgânica, de preferência, também de preferência controle biológico de pragas e doenças, né? Ou então controle mecânico de pragas e doenças. Também tem a questão da metodologia da avaliação da recuperação. Vejam que, na maior parte dos casos, o responsável técnico tem que mandar relatórios semestrais ou anuais. Então, depende um pouco o órgão, mas, no mínimo, relatórios anuais, então 3 relatórios vão ter que ser mandados para o órgão ambiental. E nesses relatórios tem que ter essa avaliação da recuperação, que é o que a gente chama de monitoramento, né? Esse modelo antigo do IBAMA, ele traz algumas possibilidades. O que você deveria avaliar nesse período dos 3 anos, né, como estratégia de monitoramento? No entanto, muitos técnicos o que fazem? Simplesmente repetem essa lista lá. Avaliação de percentagem de cobertura do solo, né? Toda essa lista lá fica repetida lá como sendo essa a metodologia. Mas essa não é a metodologia, isso é só o título da metodologia. É a questão, da mesma forma que as metodologias de restauração, as metodologias de monitoramento, como vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito, né?
Então, vai avaliar a quantidade de serrapilheira. Como? Vou usar um gabarito de 50 centímetros quadrados que vai ser jogado 5 vezes na área e daí, a partir daí, vai ser avaliado assim. Isso é feito uma vez por semestre na área. Então, tem que ter isso, todos esses detalhes muito bem descritos. Então, não basta simplesmente citar o que vai ser feito, precisa literalmente descrever o que vai ser feito. E nessa descrição, de novo, vem a questão da fundamentação teórica para a recomendação. Mas precisa fazer toda essa lista de avaliação que está aí colocada? Não. Isso aqui são sugestões. Você pode sugerir outras metodologias ou você pode sugerir menos metodologias. A grande questão é que elas precisam estar bem descritas. Posteriormente, o IBAMA, ele criou essa instrução normativa. Então, esse modelo antigo, ele foi feito pelo IBAMA de Santa Catarina, mas daí o IBAMA nacional criou essa instrução normativa em 2011, né? E aí, esse modelo, essa instrução normativa, tem informações, diagnóstico, levantamento, tudo que precisa ter num PRAD. E lá atrás tem um termo de referência nos anexos. O interessante é que esse termo de referência que está lá nos anexos é justamente esse modelo antigo, um pouquinho adaptado, né? Então, eles mantiveram a lógica do IBAMA de Santa Catarina, só eles incluíram mais alguns requisitos que essa instrução normativa acabou trazendo, né? Aqui, eu só vou destacar algumas coisas que reforçam, tipo assim, princípios que devem ter em todos os PRADs, né? Então, o PRAD deve ter métodos e técnicas a serem empregados que podem ser usados de forma isolada ou conjunta. E olha o que está escrito ali, preferencialmente aqueles de eficácia já comprovada. Ou seja, de novo, qual é o embasamento teórico que você tem para recomendar aquilo, né? De novo, tem essa questão das espécies nativas da região, de preferência ameaçadas de extinção, da mesma forma que o anterior. Outra coisa bem importante, né? Se você vai ter lá uma lista de espécies, tem que ter família, nome científico, nome popular, né? Ele também tem um outro detalhe aqui, que ele faz essa recomendação pela espécies com síndrome de dispersão zoocórica, ou seja, dispersão por animais, né? Mas é apenas uma sugestão. Reforça essa ideia da possibilidade de usar sistemas agroflorestais em pequena propriedade, né? E fala aqui que o monitoramento e, consequentemente, a avaliação é do mínimo de 3 anos após a implantação. Então, no mínimo 3 anos, a pessoa vai ficar responsável por isso. E, como eu disse, os anexos dessa instrução normativa é o modelo antigo que o IBAMA já trazia, né? Então, por isso que, de certa forma, ele foi oficializado, digamos assim. Bom, em 2014, o ICMBio também criou uma instrução normativa, também estabeleceu uns termos de referência, né, para diretrizes para os PRADs, e aqui especificamente PRADs que vão ser executados dentro de unidades de conservação ou no entorno de unidades de conservação, dentro da chamada zona de amortecimento da unidade de conservação. Então, é muito semelhante inclusive ao do IBAMA, né? Deverá propor métodos e técnicas de forma isolada ou conjunta, em especial a condução da regeneração natural. Então, ele dá um destaque para essa estratégia, principalmente, né? Especialmente porque a gente está falando de unidades de conservação, né? Também fala da questão de apresentar o embasamento teórico, né? Então, vejam que se reforça essa ideia de que aquilo que você vai recomendar tem que ter um embasamento. Os métodos de recuperação devem ser definidos de acordo com as características bióticas e abióticas, fundamentados na literatura e justificados tecnicamente.
Tem também a questão, né, de algumas recomendações ali, do que pode ser usado, né. A primeira ação é a proteção em relação a qualquer ação de degradação, como espécie invasora, fogo, erosão, entre outros, né. Então, aquilo que a gente já vinha dizendo em algum momento, né, primeira coisa a ser feita é tirar a fonte de perturbação, desde que justificado, pode usar espécies exóticas não invasoras, que são as situações, como eu comentei anteriormente, em relação a espécies de adubação verde, né, espécies de cobertura do solo e tal. A utilização de insumos como adubos, herbicidas, formicidas deve ser extremamente restrito, né, especialmente porque a gente está falando de unidades de conservação. Não é proibido, mas deve ser restrito, deve ser muito bem justificado. As espécies têm que ser listadas por família, nome científico e nome vulgar, nome popular. Em áreas, obviamente, fora das unidades de conservação, de posse de agricultor familiar, pode ser usado os sistemas agroflorestais. E no caso do ICMBio, o PRAD deve ser previsto para 4 anos. Bom, e a instrução normativa do IMA, ou da Fátima, né? Ela é basicamente uma instrução do ponto de vista de procedimentos que a pessoa, né, ou a empresa que faz o licenciamento da área e tem que ter uma atividade de recuperação precisa seguir, muito mais do que um modelo de como deve ser feito, né? Então, tem várias questões aqui burocráticas que devem ser atendidas, né? Isso, praticamente todas as instruções normativas da Fátima, do IMA, tem isso, né? Um destaque aqui é o Plano Projeto de Recomposição Topográfica e Paisagística. Isso vale muito para obras de construção civil, né? Então, rodovias, barragens, eventualmente, né, uma estrada, ou mesmo uma atividade de mineração, se faz muita movimentação de terra, né? Então, nesse caso, com terraplanagem, máquinas de grande porte e tal. E para algumas situações precisa dessa recomposição topográfica, ou seja, né, voltar ou manter essa questão da topografia próxima do que era originalmente. Tem também a descrição quantitativa e qualitativa das espécies indicadas, né, se houver a recomposição. Sistema de plantio e condução, com as devidas recomendações e tratos silviculturais. Vejam que ela é bem genérica do que pode ser feito, não. Ela deixa muito na mão do técnico, né? E muito associado justamente a essas grandes obras, né? Um cronograma de execução e manutenção, né? E relatórios anuais, né? No mínimo de um prazo de 3 anos, aí, né? 36 meses para a área. Eu vejo que essas são as informações que estão constando lá na instrução normativa. Não dá muita dica de como fazer, muito mais do que precisa ser feito. Aí tem mais algumas exigências dessa instrução normativa. Já São Paulo sempre trabalhou muito à frente, principalmente nessa questão de legislação associada à restauração ou recuperação de áreas, né? E aí ela criou essa resolução que já veio substituindo uma outra resolução que existia no estado de São Paulo. E aí fala algumas etapas, por exemplo, que o projeto de restauração ecológica deve ter. Vejam que eles já chamam restauração, eles já nem falam mais recuperação de áreas degradadas, né, como é o modelo do IBAMA, ou da Fátima, ou mesmo do ICMBio. Né, eles já incorporaram a terminologia restauração. Né. Então, as etapas, né, o diagnóstico, o projeto em si, né, então
o projeto no papel, né, a implantação dele, posteriormente a manutenção e o monitoramento e a conclusão. A conclusão, ela, depois a gente vai ver, ela não é assim, chegou nos 3 anos, tá bom, finalizou, pronto, acabou. Não, inclusive eles estabelecem quais são os critérios mínimos que deve a área atingir para você saber se aquela área pode ser dita que o projeto foi concluído, propriamente dito. Então, isso é uma novidade, né? Só o estado de São Paulo, até onde eu sei, tem isso, tem parâmetros claros para dizer se a área realmente atingiu aquilo, o mínimo, digamos assim, que precisa para uma área ser considerada restaurada. Então, aqui no diagnóstico, né? Então, tem algumas questões que devem ser consideradas, né? Várias delas a gente já, de certa forma, falou ao longo do semestre, né? Avaliar o potencial da regeneração natural, os fatores de perturbação e a presença das espécies exóticas, foram algumas das que eu destaquei aqui, né? Depois ele diz quais são os métodos que eles consideram possíveis de serem utilizados para a recuperação, né? Então, condução da regeneração natural, plantio de espécies nativas, a conjugação de plantio de espécies nativas com a condução de regeneração natural, e aí eles não falam claramente em sistemas agroflorestais, mas eles têm essa descrição, né, do plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo de vida longo, exóticas, com nativas. O que, de certa forma, a gente pode enquadrar praticamente todos os sistemas agroflorestais aí dentro, né. Eles falam, né, que a metodologia deve ser compatível com o diagnóstico ambiental, é praticamente óbvio, né, que isso, uma coisa deve ser compatível com outra, mas só para deixar mais claro, né. E uma coisa interessante que eles reforçam aqui, que só pode optar pela condução da regeneração natural quando houver potencial de regeneração, ou seja, aquela ideia de, eu vou deixar a área se regenerar por conta porque é mais barato, né, o popular abandono da área, não pode ser simplesmente porque a pessoa quer fazer isso por ser mais simples. Ela literalmente tem que provar, através do diagnóstico, que a área vai se regenerar. E aí sim, optar por essa estratégia. E aqui que é vamos dizer assim, uma novidade do projeto dessa resolução de São Paulo, que é a conclusão do projeto, ou seja, quando que o projeto é dito como, digamos assim, está aceito o projeto, isso é suficiente, né? Então, eles usam 3 critérios para fazer a avaliação. Um é cobertura do solo com vegetação nativa, outro é a densidade de indivíduos nativos regenerantes. Vejam, quando eu falo regenerantes, não é incluído aqui os que foram plantados, os plantados estão fora, é só aqueles que regeneraram na área, e o número de espécies nativas regenerantes. Alguns podem dizer, não, mas não é a mesma coisa, a densidade e o número de espécies? Não, são coisas distintas. Uma é a quantidade de indivíduos, não importa a quantidade de espécies, e outro é a quantidade de espécies, o que não necessariamente tem a ver com o número de indivíduos presentes na área, né? E aí, para cada um desses critérios, foi estabelecido para a idade da área que está sendo restaurada, valores críticos, mínimos e adequados, né? E aí, com base nessas informações, com base nos levantamentos que são feitos, a gente já vai ver como que eles têm que fazer, inclusive, o levantamento. Isso é encaminhado para o órgão ambiental e o órgão ambiental, a partir daí, libera ou não aquela área, né? Então, os valores que são usados, né, para atestar essa recomposição pelo órgão ambiental.
Então, tem os critérios, mas como que se faz esse levantamento a campo, né? Se você não estabelece, de certa forma, uma uniformidade no levantamento, você pode ter diferentes resultados. Então, como que eles padronizaram isso? Eles padronizaram por essa portaria de 2015, que estabelece como que tem que ser feito esse monitoramento a campo, né? Então, eles usam uma parcela, que eles chamam uma parcela, de 25 metros de comprimento por 4 metros de largura. Se vocês olharem abaixo ali, né, tem essa representação dessa unidade amostral, né? Vejam que 25 metros de comprimento, 2 metros para cada lado, o que dá 4 metros de largura, ou seja, 100 metros quadrados. Quantas parcelas precisam ser executadas na área? Depende do tamanho da área de restauração, não a área da propriedade, mas a área de restauração. Se a área de restauração tem menos de 1 hectare, então no mínimo 5 parcelas. Isso porque, né, vocês sabem, tem que ter uma repetição para a gente conseguir ter uma variação dos dados, inclusive poder usar a estatística, né? Se a área de recuperação tem mais do que 1 hectare, então o número de parcelas é sempre o número de hectares mais 4, limitado a 50 parcelas. Então, essa é a regra que São Paulo estabeleceu. Bom, como que eles fazem esses levantamentos? Então, vocês imaginam aqui nesse desenho, tem essa linha dos 25 metros, né? Então, que se representa o comprimento dessa parcela. E no caso da cobertura do solo, eles vão ver quanto dessa linha que eles traçaram, que eles estabeleceram, de 25 metros, está coberta por vegetação, né? Então, no desenho aqui está aí representado, né? Vocês vão ver que eles literalmente somaram, estão somando, né? Os 9,5 metros de vegetação nativa, mais 5 metros com vegetação nativa, para dar os 14,5 metros. Ou seja, 58% dos 25 metros, que seria 100%. Vejam que aqui eles descontaram 2,5 metros de vegetação exótica, depois mais 1,6 metro, que é uma clareira, ou seja, não tem cobertura do solo, né? E mais, lá na frente, 6,4 metros de outra árvore exótica presente. Então, nesse caso, 25 metros é 100%. Quantos por cento está coberto por vegetação nativa? Tá? Nesse caso, 58%. Se vocês voltarem com base nessa informação, né, eles olham a idade e veem como que deveria ser o ideal do ponto de vista de cobertura do solo para uma área ser considerada, vamos dizer, próxima a um valor adequado de cobertura para ser considerada restaurada. Em geral, acima de 80%. Então, o exemplo ali, né, que inclusive é o exemplo que está na instrução normativa, ele, nesse caso, ainda não atingiu esse valor, principalmente porque você tem uma grande cobertura com espécies exóticas, né, ou seja, de novo, tu tem um fator limitador do processo de regeneração e ele está comprometendo, inclusive, o processo de restauração. Todo mundo entendeu como que foi calculado esses 58%? Ou alguém não entendeu como foi calculado esses 58%? Sim, no caso, Vanessa, tu quer dizer que entendeu?
Tranquilo. Alguém não entendeu? Precisa que eu repita? Então, eu vou entender isso como um não. Então, vamos adiante. O segundo item significa... Ah, não, desculpa. Esse aqui é a mesma situação da cobertura do solo, só para locais onde tem vegetação campestre em cerrado. Então, você não tem uma vegetação arbórea para calcular essa cobertura do solo, né? Então, seria o nosso caso aqui, por exemplo, a vegetação de campo nativo, né? Então, como você não tem esse elemento arbóreo, eles criaram a mesma lógica, só que para mostrar, né, a diferença em termos do que é considerado. Nesse caso, todas as espécies herbáceas e arbustivas que não sejam exóticas são consideradas para o levantamento, né? Então, se tu tem solo exposto ou vegetação exótica, isso não é considerado. Bom, e aí tem os outros dois elementos, que é a densidade de indivíduos e o número de espécies. E lembrem-se, lá da planilhazinha, que se refere a indivíduos regenerantes, né? Então, por exemplo, né, na primeiro esquema ali, a figura 8, né, foram identificados 3 indivíduos nativos regenerantes. Estão ali indicados com as setas, correto? Bom, 3 indivíduos nativos regenerantes significa quantos indivíduos por hectare? Quantos, pessoal? Essa aí é uma regrinha de 3 bem simples, ó, e eu me lembro de explicar isso lá em ecologia na primeira fase ainda, como calcular a densidade. Isso, 1.300. Por que 1.300? Porque cada parcela ali, né, tem 100 metros quadrados, ou seja, 100 vezes menor do que 1 hectare, que é a nossa referência da densidade. Então, significa 13 vezes 100, 1.300. Muito bem. Por que os outros indivíduos que estão em amarelo ali, uma copa amarela, parece um IP, e aqueles outros indivíduos de maior porte não estão com setas, não estão sendo contabilizadas? Eu estou falando ainda da figura 8. Vocês percebem na figura 8 que tem mais do que 13 indivíduos ali dentro, nessa parcela, mas só 13, que são os indicados pela seta, é que estão sendo contabilizados. Por que que os outros indivíduos, que inclusive são de maior porte, não estão entrando na conta? Eles são exóticos? Não. Não. Poderia ser. Poderia ser.
mas não é o fato de serem exóticos. Se eles fossem exóticos, também não contaria, tá correto. Mas nesse caso especificamente não é isso. A Camila colocou ali, já estavam ali, não são regenerantes. A segunda parte, Camila, está correto. Eles não são regenerantes, mas não necessariamente eles não estavam ali. Eles podem ser os indivíduos que foram plantados. Pode ser que, e talvez você tenha razão, que eram indivíduos que já estavam ali, então já eram indivíduos remanescentes, foi desmatada uma área, sobraram alguns indivíduos adultos e tal, e ficaram ali. E daí você estaria correta, mas na maior parte dos casos são os indivíduos que foram plantados. Daí alguém pode pedir assim, tá, mas por que que então eu vou plantar indivíduos, plantar espécies, né? Tem um custo plantar, se eles não vão ser contabilizados. Alguém consegue imaginar por que que alguém plantaria se eles não vão ser contabilizados na hora de fazer o levantamento? Talvez para atrair fauna, não, auxiliar a geração dos outros indivíduos? Seria isso? Exatamente. Atrair fauna, produzir matéria orgânica, criar um ambiente, por exemplo, mais sombreado para aquelas espécies que são mais exigentes. Se próximo dessa área de regeneração eu não tenho outras áreas de vegetação nativa, é praticamente impossível de imaginar que vai chegar sementes ali se não for através do plantio. Então, tem situações em que eu literalmente sou obrigado a usar plantio de indivíduos, porque senão eu não vou ter condições de iniciar um processo de regeneração nessa área. Então, realmente esses são os fatores, por isso que é muito importante a questão do diagnóstico, e o diagnóstico não envolve só a área em si que vai ser recuperada, mas o entorno também. E a figura 9, ela então está representando o outro critério que é usado para a questão do levantamento, que são as espécies. E vejam que nós tínhamos 3 indivíduos, mas 6 espécies, né? Porque a gente tem situações ali como a espécie B, né? A espécie B tem 2 indivíduos da espécie B, a espécie C eu acho que tem 3 indivíduos, a espécie A tem 2, pelo menos, a F também. Então a gente tem uma repetição dos indivíduos da mesma espécie. Então, nesse caso, o terceiro critério é o número de espécies, independente da quantidade de indivíduos. E vejam que, da mesma forma que o anterior, só contabiliza os regenerantes. Tá? Então, eu só vou voltar rapidinho aqui na planilha, porque daí agora a gente consegue ver com um pouco mais de clareza o que representa cada um desses parâmetros que estão ali estabelecidos. Então, a questão da cobertura do solo, ou seja, quantos por cento da linha lá de 25 metros estão cobertas, sobrepostas por uma copa, ou no caso de vegetação campestre, por vegetação herbácea arbustiva. A densidade de indivíduos regenerantes em indivíduos por hectare, sempre, e o número de espécies nativas regenerantes, né? Então, a quantidade de espécies independente do número de indivíduos. São os 3 principais critérios. Vejam, essa é uma metodologia relativamente simples de fazer o levantamento, inclusive relativamente rápida de ser executada a campo, né? Trouxe muita praticidade e trouxe uma padronização de o que deveria ser feito a campo no levantamento dessas informações. Como eu disse, tanto a instrução normativa quanto essa portaria, elas são para o estado de São Paulo, né?
vale para o estado de São Paulo. Hoje, Santa Catarina está discutindo exatamente a proposição de uma instrução normativa como essa de São Paulo, só que com dados, de certa forma, adaptada para o estado de Santa Catarina. Já faz alguns anos que está sendo discutido isso, né? Tem algumas controvérsias em relação ao quais dados que deveriam ser usados para isso, mas, de toda forma, ainda não está oficial para o estado de Santa Catarina. Muita gente, mesmo não estando no estado de São Paulo, acaba usando a metodologia de São Paulo para fazer os levantamentos, né? Então, ou adaptando a de São Paulo, ou usando exatamente a de São Paulo como uma referência, enquanto não tem outra para ser utilizada. Tá? Inclusive, se alguns de vocês acompanharam, acho que o ano passado, teve a defesa do Igor na Florestal. O TCC dele foi exatamente aplicando essa legislação de São Paulo para avaliação de áreas em recuperação aqui na região do entorno do campus de Curitibanos, né? Então, quem tiver, inclusive, interesse de ver isso sendo aplicado no estado de Santa Catarina, pode dar uma olhada lá no TCC do Igor Bastos. Perguntas, pessoal? Acho que esse era o último. Tá. O que eu quero só voltar aqui para lembrar vocês de uma coisa. Isso aqui é quase que o resumo do que é um PRAD, né? Então, o PRAD, literalmente, tem que ter isso que o artigo 8 aqui, um PRAD completo, né? Tem que ter isso que o artigo 8 lá de São Paulo está falando. A parte do diagnóstico, o projeto propriamente dito, a implementação, a manutenção e monitoramento e depois, por fim, a conclusão desse trabalho. Então, tudo isso envolve o serviço que está relacionado a um projeto de recuperação de áreas, né? E essa aqui acho que é uma das grandes coisas que o pessoal às vezes se empolga, quero trabalhar com essa parte de ambiental, tem uma possibilidade de trabalhar, várias prefeituras abrem concursos, inclusive, para analista ambiental e tal, e tem, inclusive, aberto agora, e vários, e muitas vezes as pessoas não se tocam de que o trabalho, ele é bem significativo, envolve muita coisa, né? Não é só elaborar o projeto e finalizar, simplesmente acaba o serviço, não, muito pelo contrário, é bastante complexo, exige experiência, exige conhecer bem as espécies, exige fazer um bom diagnóstico, então tudo isso é bem importante. É claro que tem, principalmente se vocês conversam com quem trabalha nos órgãos ambientais, vocês vão ver que eles falam muito assim, a gente conhece muito bem quem são os bons e os maus profissionais, dá para ver claramente pelo projeto que eles apresentam, né? E é verdade, de certa forma a qualidade do projeto que é apresentado, ele reflete muito a capacidade que esses técnicos têm de elaborar e fazer uma proposta inovadora e realmente se importar com aquilo que está sendo feito, né? Por isso é bem importante vocês ficarem atentos em relação a isso.